No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta sexta-feira. Sejam bem-vindos ao Minuto da Unicidade. Você que acompanha pela internet, pelo YouTube, e você que acompanha pela rádio Betel 98,7 no Rio, para Barra, Recreio, Jacarepaguá. Esse programa transmitido, o Minuto da Unicidade é retransmitido no programa, dentro do programa Nossa Voz, como um quadro. Seja bem-vindo. A gente fala sempre aqui da importância deste tema, tema de conhecer a Deus de verdade, conhecer, pelo menos no que tange às Escrituras, de fato, a pessoa única do Senhor Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro. E há aqueles que escrevem para nós, nos mandam e-mail, entram em contato conosco pelas redes sociais, dizendo que é uma perca de tempo. Alguns ouvintes mandaram: olha, por que você não se preocupa com outras coisas mais importantes, não aproveita esse espaço para profetizar sobre as vidas das pessoas, para orar por elas? Bom, primeiro eu peço a você que acompanha, que nos escreveu aqui, e não somente essa pessoa, tem umas 3, 4 mensagens que nós recebemos recentemente na nossa caixa de e-mail. E aqui temos o Anderson Oliveira, que está mandando mensagem para a gente, mas também na semana passada recebi mensagens do mesmo viés, mesma linha de raciocínio, de mais umas 3 pessoas. Bom, vamos lá. E através dele eu respondo a todas. Então, primeiro eu peço que ouça o programa até o final. Você vai ver que no final de cada programa na rádio nós fazemos orações. Sobre falar de outros assuntos, no programa de rádio a gente começa falando de outros assuntos. Nós falamos de coisas atuais, nós fazemos a nossa crítica, o nosso editorial baseado em muitas questões do dia a dia, das mais variadas possíveis, principalmente fazendo sérias advertências ao compromisso com a devoção, compromisso com a ética ministerial, compromisso com várias questões, principalmente com os princípios que norteiam a fé cristã, os princípios básicos, que é moral, ética, enfim, fé, dar testemunho, procurar ser zeloso pelo que ensina. E a gente cobra principalmente da liderança, enfim. Nós falamos sim neste programa sobre outras coisas. Nós desejamos que Deus abençoe as pessoas, nós colocamos louvores que abençoam, para as pessoas louvarem, enfim. Então, a gente até entende o espírito que há por trás dessas mensagens, mas quando você despreza o conhecimento, quando você despreza o simples fato de ouvir o que o outro tem a dizer, já é um problema crônico. Quando você despreza as Escrituras, quando ela afirma que Deus é um, único, que não há outro além dele, quando você força a viver na ignorância, força a viver sem receber mais do conhecimento de Deus, é sinal de que já pecado da ignorância já tomou conta do seu coração de muitos. E foi o que aconteceu com Israel. Quando você se acha cheio o suficiente, que não pode aprender mais nada, ou que pelo menos não pode ser jamais contestado na sua fé, ninguém pode mexer na sua base, ou ninguém pode lhe apresentar uma novidade, que é a palavra evangelho, significa boas novas, Já fica complicado a coisa para as pessoas. E é o que o profeta, um dos principais profetas do Antigo Testamento, Oséias, que através dele Deus usou para dar uma chacoalhada em Israel, ele faz esta observação.
Que observação? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Osés 4, verso 6. Então a falta de conhecimento, a ignorância crônica, ela promove uma destruição moral, espiritual e física. E é o conhecimento de Deus que ele está falando nesta passagem. Olha, ele fala por intermédio do profeta Oséias que as pessoas, o povo de Israel, não tem conhecimento de Deus naquela época. Ele diz o quê? Porque tu rejeitaste, continuando aqui no Oséias 4, verso 6, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei. Isso aqui está uma profecia direcionada, em primeiro lugar, para o povo, dizendo o povo está perecendo, porque não tem conhecimento, e a responsabilidade aqui ao sacerdote, aquele que tinha que zelar para manter as pessoas, veja, a responsabilidade. E eu vou mais além. O próprio Deus, pelo próprio Oséias, 2 capítulos mais à frente, ele diz, Oséias 6,6, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Você entendeu? E o conhecimento de Deus, ele quer. Eu quero mais conhecimento de Deus do que os holocaustos. Só que hoje o sistema evangélico está mais preocupado com os holocaustos, com as ofertas, com os sacrifícios, do que com o conhecimento de Deus. Quando você traz um conhecimento acerca de Deus, que não é o que você gostaria de ouvir, ou com que você foi ensinado, você despreza. Você se preocupa mais com o sacrifício. Eu tenho que estar regularmente nos cultos, né? Com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Quando você fala que Deus é um único e não é triuno, nem trino, nem três, pronto. Você mexe num dos pilares, né? Como diz os teólogos. Não, porque a trindade é o pilar. Aonde é que está escrito que a trindade é o pilar do cristianismo? Aonde? Em que parte da Bíblia está escrito que a trindade, a Santíssima Trindade, a crença, o dogma, onde é que está escrito na Bíblia? Desafio qualquer um do Brasil e do mundo, qualquer um teólogo, me mostrar nas Escrituras que a trindade, o dogma trinitário é a base pilar do cristianismo. É nos conceitos teológicos, porque na Bíblia não está. O pilar da fé é a Shema, continua sendo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Por quê? Porque que a Shema, ela é dos judeus? O que é a Shema, Tony? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Isso é a base da doutrina judaica. E, questionado sobre isso, o Senhor Jesus confirma isso. É só você ter o trabalho de abrir a sua Bíblia e ver quando um escriba pergunta para ele a mesma coisa. Eu vou ler para você, para a gente terminar o Minuto da Unicidade de hoje. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar e, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Marcos 12, 28 e 29. Está único, como eu falava ontem, está único nas Bíblias em português, mas ele está falando da Errad, da Shema, Meus queridos amados irmãos, eu falo, como eu falei nos debates, eu debati com uma pessoa na emissora de TV, agora não me lembro qual o debatedor, que eu falava, que oportunidade, eu li essa passagem de Marcos, eu falava, que chance que o Senhor Jesus, conhecendo os nossos dias, não teve para dizer assim, o maior de todos os mandamentos é o Senhor nosso Deus é trino. O Senhor nosso Deus é triuno, sabendo que hoje ia ter esses debates, ia ter essas questões, ia ter esses questionamentos. Conhecendo os nossos dias, porque ele conhece o passado, presente e futuro, ele poderia ter resolvido essa questão, deixado a chamar lá para os judeus e deixar isso aqui para nós também. O Senhor é um e três, o Senhor é triuno, o Senhor é...
não foi. Ele confirmou um dos pilares, aí sim, da doutrina, o pilar da doutrina judaica, do conhecimento judaico também, pilar das escrituras, vamos dizer assim, né? Das escrituras. Ouve, ó Israel, Israel e todas as nações, porque começa por Jerusalém, né? Começa por lá, para chegar no mundo inteiro. E é por isso que nós estamos aqui. Aí vem você, manda mensagem para mim dizendo, não, fala outra coisa. O que você está ensinando que Deus é um? E o que isso tem a ver? Isso vai somar o que na vida de ninguém? Ué, então fique na ignorância. Fique com o que você já tem. Para falar de que você quer que fala? Olha quanto conteúdo tem em tudo quanto é programa de rádio, televisão, na internet. Você tem conteúdo hoje para você escolher à vontade. Então não se preocupe que tem uma voz solitária falando de algo que de repente você não concorda, que você não gosta. Vai ouvir o que queira ouvir. E a mensagem que nós estamos falando é: o escriba responde para ele, leia Marcos 12, lá no 32. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e não há outro além dele. Olha a resposta do escriba quando Jesus fala da Shema. Disseste bem, muito bem, mestre, com verdade você disseste que Deus é trino, que Deus é triuno. Não, que há um só Deus e que não há outro além dele. O escriba vai mais além. E é essa mensagem que eu vou falar para você, porque como é o título do livro que nós escrevemos, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Quer saber o conteúdo desse livro? No YouTube, você que está ouvindo aí pelo canal, tem na descrição do vídeo o link para você adquirir e ajudar o nosso programa. R$20 o livro, né? R$25, acho que é R$20. E aí você aproveita e ajuda a manter este projeto no ar. Você dá fé, ajude a manter esse projeto no ar. Olha, os caras estão a todo vapor, vindo para cima. Eu vou postar um vídeo na internet essa semana. Nós vamos colocar um vídeo falando sobre este assunto, se eu conseguir produzir, e você vai ver a nossa mensagem, o que estão fazendo fortemente para poder desconstruir ou refutar. É normal, né? Isso é normal, mas a gente precisa estar atento aos detalhes. Muito obrigado você que acompanha a gente pela rádio, muito obrigado você que está aí no YouTube. Deus abençoe, deixa o like, comente, compartilhe e ajude de alguma maneira para que esse projeto não pare, para que a gente continue em frente, tá certo? E um forte abraço para você. Nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Graça e paz. Minuto da Unicidade.